Gostaria de contar um pouco do meu testemunho hoje. E nada melhor do que não ficar só em minhas palavras, mas gostaria de abrir com a igreja aqui em 2 Samuel, capítulo 9, só um versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então, como tem a maioria da minha congregação aqui, eu acho que a maioria sabe um pouquinho da minha história e muitas das vezes eu me receio um pouco de falar porque eu gostaria de falar para você hoje que se encontra meio fraco e desanimado por algumas circunstâncias e pensa até em desistir do evangelho, desistir da caminhada, mas eu vou te falar que é a pior escolha que você pode fazer hoje. Porque lá fora você não vai ter nada e aqui dentro você tem o rei, você tem tudo. Se você tem tudo, para que você vai lá fora se não tem nada? Então, teve uma época da minha vida que eu preferi o nada do que o tudo. E aí, eu me encontrei, depois de um tempo, e comecei a voltar, para os caminhos do Senhor, mas ninguém já dava nada. Já falavam que eu já não ia ser mais aquele garoto de Deus, já falavam que já estava determinado que eu ia ser aquilo ali que antes eu havia escolhido. E muitas das vezes na caminhada vão ter pessoas para te falar palavras ruins, mas eu quero te dizer nessa noite que você não tem que temer essas palavras ruins, porque o rei te dá a garantia que vai estar do lado de você. Ele vai te dar de comer, ele vai te dar de beber, ele vai te suprir todas as necessidades que você tiver. Então, ali eu voltando, para a casa do Senhor, que eu havia me desviado com 14 anos, e ali eu voltei mais ou menos de 15, com 16 anos, e eu estava voltando voltando devagar, assistindo aos cultos domingos. E após eu falar assim, poxa, agora é minha hora, eu tenho que... Esse é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho que ir nesse caminho, porque a vida sem Jesus, ela não tem nexo. Então eu falei, poxa, verdadeiramente eu tenho que seguir esse caminho. Eu não posso me desviar, não posso pegar atalho, porque a verdade é que Jesus, ele é o melhor caminho. E muitas das vezes, se você estiver passando por tribulação, lembre-se que ele morreu por você. Se você estiver desanimado, lembre-se do momento do Calvário, sabe? Que você vai achar uma força dali. Poxa, ele me amou. Poxa, ele me amou tanto que ele se entregou por mim. Então eu não posso desistir. Se muitas das vezes as palavras são ao contrário sobre a tua vida, muitas das vezes vão falar com você como falou comigo assim. Logo após que eu voltei, 3 meses depois eu ia fazer um teatro lá na igreja. E aí eu ia ser o anjo que ia falar com Maria, que ela ia conceber o filho Jesus. E eu sendo o anjo, teve um irmão que virou na porta da igreja e falou assim, você, anjo? Poxa, mas há 3 meses atrás, você era assim, assado e não tinha nada a ver com anjo. E eu fiquei quieto. E aí eu tomei aquela palavra para mim, mas eu sou um crente meio diferente, pastor Edmilson, porque
O crente, quando ele recebe uma afronta, ele logo, poxa, que isso? Eu fiquei triste com o irmão, poxa, não vou tomar ceia, estou com o coração quebrantado agora com o irmão, não quebrantado com Deus, mas com o irmão, poxa, esse irmão ele me magoou. Não. Eu tomei a palavra dele, e eu sempre faço isso. A palavra contrária contra a minha vida, eu pego, não, esse aqui, eu vou orar por ele, porque um dia ele vai ver Deus na minha vida. E aí, não foi diferente com esse irmão. Há uns 2 meses atrás, graças a Deus, depois daquela encenação, né, eu fiz o anjo e tal, e eu comecei a orar pela vida do irmão, e aí o irmão estava passando por uma tribulação no casamento, e o casamento dele foi por água abaixo, e aí a esposa dele saiu da sua casa, e aí eu fiquei com o coração muito feliz, porque o Senhor é fiel na minha e na sua vida, amém, igreja? E aí, aquele irmão foi e falou assim, poxa, Vitor, eu estou precisando da sua oração lá em casa. E aí, quando eu cheguei na casa do irmão, o irmão estava chorando, né? Ele falou, poxa, ela falou que já não tem mais jeito para o meu casamento. E aí, eu falei, não, irmão, em nome de Jesus, ela vai voltar. Mas se você buscar primeiro o reino de Deus, é a sua justiça, não busca ela não, irmão. Aí ele tomou aquela palavra meia dura, que eu fui duro também, né? Não pode ser muito manso, senão o crente já dá aquela amenizada. Não, tem que ser firme. E aí ele tomou aquela palavra para ele, e aí hoje em dia eu vejo Deus trabalhando na vida dele, ele é até um obreiro lá da casa do Senhor, onde que eu congrego aqui da filial dali da Monte Sinai, e hoje em dia ele está firme, e a moça que ele tem um relacionamento está voltando com ele, e sempre que ele pode, ele sempre vem falar comigo, poxa, Vitor, você foi um canal de bênção na minha vida, e ele sempre agradece a Deus pela minha vida, e tem que ser assim, irmão, tem que ser assim. Se você está passando por algum problema, alguma afronta, alguma inveja, alguma afronte do inimigo que vem sobre a sua vida, eu quero te dizer nessa noite que você tem que continuar na rocha. Porque se você estiver na rocha, a sua casa não vai desabar não, irmãos. Você vai continuar ali adorando, bendizendo o nome do Senhor, sabe? E nós fomos criados para isso, só para adorá-lo. Só para fazer, assim, a menção de Deus aqui nessa terra que está escasso hoje em dia. Então se coloca na posição de um adorador, sabe? Muitas das vezes eu falo, Jesus, eu não quero me engrandecer não. Muitas das vezes eu nem gosto de oportunidade, tanto que eu cheguei até ali, eu falei, poxa, pastor Edmilson, não quero sentar nessa cadeira não, porque essa cadeira ali, quem senta é o pastor José Rodrigues, né? Eu me sinto meio mal com isso, mas muitas das vezes Deus que Ele exalta os humilhados, Ele exalta os humilhados. Então se você se colocar à disposição de Deus, se colocar nas mãos dEle como um adorador de verdade, não que adora somente no palco, porque um adorador ele tem que adorar também no vale, irmão. Se você está passando no vale, você tem que adorar também, porque tem um hino que está cantando muito lá na igreja, toda semana esse hino canta, quase todos os cultos, que ele fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na tua vida. Se o seu filho desanimar da obra e falar, mãe, eu quero ir para a direita, eu não quero continuar em Jesus, ele vai permitir isso, mas Ele vai continuar sendo Deus na tua vida. E se Ele continua sendo Deus, Ele tem que ser exaltado por você. Ele não tem que ser parado de exaltar. Você não pode parar de exaltar a Deus em nenhuma circunstância. Porque o seu momento de exaltação vai chegar. Vai chegar muitas das vezes, não é
chegar aqui no púlpito e ter a oportunidade e falar e tal e tudo mais, mas muitas das vezes você vai ser exaltado por aquela pessoa que te afrontou como eu, sabe? E não foi uma exaltação para todo mundo chegar e falar, poxa, é o tal. Não, foi só eu e ele, só eu e ele. E ele chegar e falar assim, ei irmão, ora lá na minha casa que eu estou precisando da tua oração. E hoje em dia eu sou muito amigo dele, sabe? E eu não tomo essas palavras para entristecer e parar minha obra. Eu quero te dizer, irmãos, que se você está passando por alguma necessidade, se você está passando por alguma palavra que te disseram, ei, toma a posse da vitória antes da vitória chegar, porque Ele é Deus. Se a vitória está chegando, Ele é Deus. Se a vitória está demorando, Ele é Deus. Se a vitória ainda está 12 anos para acontecer, Ele é Deus. Se a vitória, como já foi dito aqui pelo pastor Carlos Pedro, há 38 anos, Ele continua sendo Deus. E eu quero dizer aqui, tomar aquela mensagem do pastor Carlos Pedro para mim terminar. Ele falou a seguinte frase, e eu vou ser até mais forte, porque ele falou assim, ei irmãos, o anjo ele pode estar passando aqui, agora, e a tua vitória, que você está esperando há 1 mês, há 10 anos, há 30 anos, ela pode acontecer com o mover das águas, com o mover do anjo chegando nas águas. Mas eu quero te dizer que a sua vitória ela pode chegar hoje, porque se mesmo assim, se o teu irmão da direita abraçar o anjo, ei, se liga com Jesus, porque ele está passando aqui agora, e Ele pode te dar a vitória também, porque você pode falar, poxa, mas a vitória está ali com o irmão, ele está abraçado, ele está falando em mistério, ele está sendo exaltado, ei, mas Jesus está do teu lado também, queridos, não se rompe com esse negócio de anjo, ei, Jesus está falando, ei, igreja, eu estou aqui, a vitória está aqui, mas basta se você crer na vitória, se você crer e me buscar de todo o coração, como já havia dito ali, ó. Se você me buscar de todo o coração, ei, uma vez eu estava com um jovem lá da igreja e eu gostaria de falar que, graças a Deus, assim, pela graça e pela misericórdia, porque eu não sou merecedor de nada. E esse ano o pastor Wilson, ele colocou essa responsabilidade sobre mim de estar liderando lá com outros 2 irmãos, que é o Felipe e o Alexandre, liderar a juventude lá na Monte Sinai. E eu fiquei muito feliz com Deus, mas teve uma hora que um jovem, na mensagem que o pastor Antônio, que congrega lá também, e é o segundo, ele falou assim, olha, Deus não é homem para que minta. Mas aí ele estava falando daquela mensagem que o rei, ele voltou a sua face perante a parede e se prostrou. E aí o profeta que havia falado com o rei que ele ia morrer em 15 dias, o profeta teve que voltar. Mas aí ele falou, Deus não é homem para que minta. Mas como que pode Deus falar pela boca do pastor Edmilson que eu iria morrer há 15 dias e depois Deus voltar atrás e falar que eu iria ter 15 anos ainda de vida? Não, Deus cumpriu a sua palavra, querido, porque Ele está diante de um servo que está de contrito e quebrantado coração. Então Ele zelou pela sua palavra, porque se o profeta não volta lá, e aquele rei, permita-me sair um pouco da Bíblia, eu acho que o rei devia estar chorando e se lamentando, gritando até, porque ele sabia que iria morrer há 15 dias. Então, ele zelou pela sua palavra, ele falou, opa, volta lá, profeta, porque aquele ali está me buscando de verdade.
Aquele ali está quebrantado na minha presença. Aquele ali não está buscando só o nome, não está buscando só o palco, mas ele está me buscando de madrugada. Aquele ali está subindo o monte, ele está orando. Ei, se você está buscando, se você está orando, continue fazendo isso mesmo com afronta. Mas eu quero te dizer que aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem almejado, Deus vai te entregar, porque Ele está aqui, Ele está falando face a face contigo. Eu não sei com quem Ele está falando, mas Ele está falando com alguém, que Ele vai entregar a promessa que Ele tem, prometido para você. Então, se permita ser um adorador de verdade na presença de Deus, que Ele tem muito mais a fazer na sua vida. Assim eu agradeço a oportunidade.